Olá, pessoal! O nosso Fique por Dentro de hoje vai tratar de mais um novo valor. O novo valor do teto de proventos agora. O que aconteceu? Todos os anos, esse valor do teto de proventos, ele é modificado. E mais uma vez, início do ano de 2015, esse valor sofre mais uma mudança. Mas para não dizer só o valor, vamos entender um pouquinho dessa história, não é? Olha só, a Emenda Constitucional 41 de 2003, ela instituiu o chamado teto de proventos. É o teto do aposentado, é o teto do inativo. O teto de proventos, hoje, para o serviço público, diz a Constituição Federal, é o mesmo teto do regime geral de previdência social. Então, aquele mesmo teto que é utilizado lá pelo INSS passa a ser aplicado também para os servidores públicos, digo a partir da Emenda 41 de 2003. Então, a partir da Emenda 41, o teto do regime geral de previdência também passa a ser aplicado para o serviço público, ok? Bom, mas como isso funciona? O nosso Constituinte disse: para aplicar esse teto ao serviço público, eu vou precisar primeiro instituir um regime complementar. Porque o servidor público, ele tem que ter alternativa. Se ele quiser contribuir com o base e receber o teto do INSS, o teto do regime geral está tudo certo. Ele contribui sobre o limite do benefício e vai receber o teto do regime geral de previdência social. Resolvido. Mas esse servidor público, ele tem que ter uma alternativa. Ele poderá optar por complementar contribuindo mais. Se ele contribuir mais lá para o regime complementar, ele poderá ganhar. Então, observe, se ele contribuir no limite do regime geral, ele vai receber o teto do regime geral. Ponto. Se ele quiser complementar essa remuneração e contribuir mais, ele poderá ganhar mais. Então, o que o Constituinte disse? Olha, eu instituo o teto, é o do INSS. Todavia, o servidor público vai ter direito a um regime complementar. Então, esse teto só poderá ser implementado a partir da criação do regime complementar, a partir da alternativa de complementar a sua remuneração. Certo? Então, essa era a condicionante da Emenda Constitucional 41 de 2003. Para o âmbito federal, o regime complementar já foi instituído. Então, no âmbito federal, nós tivemos a Lei 12.618 de 2012. E a Lei 12.618 de 2012 cria exatamente esse regime complementar. Ele já foi disciplinado por decreto para o âmbito do Poder Executivo. Nós temos aí o decreto 7.808. Esse decreto foi publicado no dia 20/9 de 2012. E para o Poder Judiciário foi criado um novo regime, um novo fundo, e o Poder Judiciário, por resolução, também já disciplinou o assunto. O Judiciário disciplinou o assunto na resolução 496, e lá do dia 26/10 de 2012. Então, para o âmbito federal, nós já temos o regime complementar. O que aconteceu? Para os servidores públicos que entraram no serviço antes desse regime complementar, antes da criação do regime complementar, eles contribuem sobre tudo que ganham. E se contribuem sobre tudo que ganham, vão receber em cima do que ganham. Está resolvido. Quem já estava antes do regime complementar paga sobre tudo. E se paga sobre tudo, não pode ganhar menos do que o que está pagando hoje. Não é verdade? Então, essa é a primeira situação. Agora, para aqueles servidores públicos que entraram a partir do regime complementar, para aqueles servidores que entraram a partir da criação do regime complementar, o teto é o do INSS. O teto do INSS hoje, esse é o novo valor, do regime geral de previdência social, hoje é de R$ 4.663,75. R$ 4.663,75. Esse é o teto do regime geral de previdência, que também deve ser aplicado aos servidores públicos, ok? Então, ninguém no Brasil, quando se aposentar e o teto servir para todo mundo, vai ganhar mais do que R$ 4.663,75, salvo se pagar mais ao regime complementar, salvo se contribuir mais para o regime complementar. Perceberam? Aqui é um ponto de preocupação. Queria só lhe alertar. Quando a Emenda 41 foi introduzida, lá em 2003, o salário mínimo estava em R$ 240. R$ 240 e o teto foi fixado naquele tempo em 2.400.
240 o salário mínimo e o teto 2.400. Olha, de 2003 para cá, o que aconteceu? A regra é que a remuneração dos inativos, ela tem que preservar o poder de compra, ela tem que preservar o valor real. E olha só, nós temos hoje, 2015, salário mínimo 788. Se você comparar, lá atrás, o teto eram 10 salários mínimos, 240, 2.400. Agora, o teto está em 4.663. Observem, salário mínimo 788 e o teto 4.600. Veja o quanto ele está mais baixo, o quanto o inativo não preservou o poder de compra. Olha quanto o teto do regime geral de previdência não cumpriu o princípio constitucional. Ele deveria preservar o poder aquisitivo, o poder de compra, é a chamada preservação do valor real. Infelizmente, nós percebemos que esse princípio não é aplicado. E é uma pena, né? Para o inativo que não tem mais paridade, para o inativo que não vai ter mais integralidade, para o inativo que não tem todas aquelas garantias do texto constitucional de 88, do texto original de 88. O serviço público mudou muito no que tange a aposentadoria e é importante que você acompanhe isso. Nós temos inúmeras emendas constitucionais, nós temos aí inúmeras mudanças, então é importante que você se atualize a respeito desse tema. Então, um novo teto de proventos, a previsão vem pela portaria de número 13, que foi publicada no dia 9/1/2015. 9/1/2015. Portaria de número 13. E o teto, então, de proventos é R$ 4.663,75. O inativo deve receber, então, o mesmo teto do regime geral de previdência social. Mesmo no serviço público, mesmo no regime próprio, o teto deve ser o mesmo, desde que ele tenha como contribuir para o regime complementar. Para aqueles entes que não criaram ainda o regime complementar, a regra não se estabeleceu ainda, ok? E vamos aguardar, então, a criação do regime complementar. E essa era a novidade de hoje. Obrigada e até uma próxima. Até mais!